A graça e a paz em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo o relator Marcos, no capítulo 14, versículos 53 e 54, que diz o seguinte: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes e anciãos e os escribas. Preste atenção no versículo 54. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquetando-se ao fogo. Bom, vamos lá. Vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Um filho pergunta para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Que tamanho que tem Deus? E aí o pai: vem cá, filho, vem cá, olha lá para cima, e mostra um avião, né? Aqueles avião jumbo voando. Filho, qual é o tamanho desse avião? Ai, pai, é pequenininho. Ó, se eu fizer assim, é muito pequenininho. Não, Deus não pode ser o tamanho desse avião, né? Esse avião é pequenininho. Tá bom, filho, então vem com o pai. Aí o pai foi lá e levou o filho no aeroporto. E aí ele desceu lá nos pátios onde ficam os aviões e mostrou um avião jumbo parado. Filho, qual o tamanho desse avião? Pai, é muito grande. Pois bem, filho, assim também é Deus. Quando você olha Deus de longe, quando você está olhando só Ele, né, acompanhando Ele, seguindo Ele de longe, Ele é pequenininho. Mas quando você está com Ele perto de você, seguindo Ele de perto, andando com Ele é gigante, Ele é muito grande. E Pedro ali provavelmente teve a imagem de um Jesus pequenininho, sendo escarrado, cuspido, batido, zombado. E ele olhava de longe. E ele estava ali se aquetando, né? Se aquecendo ali no fogo. É o momento que vai acontecer dele negar Jesus. Ele se senta na roda dos escarnecedores. E quando você assiste Jesus de longe, você quando percebe, você também está na roda dos escarnecedores, você também está zombando de Cristo. Ah, você não está falando diretamente dele? Tá, mas você está falando dos ungidos dele. Está falando mal de servos fiéis ao Senhor. Não estou falando de servos, de líderes corruptos, de líderes mau caráter. Ainda assim, nós não temos o direito de falar deles, porque a Bíblia fala que nós não temos o direito de julgar. Isso é um outro ponto, amém? Mas eu estou falando que quando você assiste Jesus de longe, nenhuma igreja presta, todo líder não presta, e você vai falar mal do dízimo, você vai falar mal disso, daquilo. Assim é todo aquele que segue Jesus de longe. Ele se senta na roda dos escarnecedores, ele escarnece junto e Deus se torna tão pequenininho para ele, né? Quando começou essa história da pandemia, muitos logo nas primeiras semanas, né, nas 2 primeiras semanas, assistia tudo quanto é culto online, e orava e jejuava. Muitos já ficaram no meio do caminho. Sabe que nem uma faculdade? Muitos começam a faculdade, mas vários vão largando pela metade e não terminam o curso. Então, muitos já não estão mais orando, não estão mais jejuando, não estão mais assistindo curso online. Muitos. Então, quem vai definir o tamanho de Deus na sua vida é você mesmo. Você tem seguido Jesus de longe ou de perto? Porque se você seguir ele de longe, o coronavírus vai ser gigante para você. Se você seguir ele de longe, a crise financeira vai destruir tua casa, tua vida. Tá entendendo? Mas se você seguir Jesus de perto, qualquer coisa se torna ínfima. Qualquer coisa se torna pequenininha perto de um Deus tão grande. Pense nisso, que Jesus seja como esse avião jumbo ali perto da criança, é muito grande. E eu costumo dizer que Deus tem o tamanho do vazio existencial do ser humano. Pensa nisso. É você quem vai decidir qual é o tamanho de Deus para você. Amém? Se inscreve no meu canal, é Adriana Toniolo no YouTube e no Instagram. Manda essa mensagem para mais um, abençoa a vida de mais alguma pessoa. Deus te proteja, guarda a tua casa, que você tenha uma quarta-feira abençoada, em nome de Jesus.